Senhor. Nós nos rendemos totalmente à Tua soberania, à Tua glória, ao Teu poder, à Tua boa vontade sobre nós, Pai. Pedimos em nome de Jesus que, a despeito de todas as nossas limitações, de todas as minhas limitações que o Senhor conhece bem, o Senhor possa falar hoje conosco através da Tua palavra, da ação do Teu Espírito poderosa sobre nós, nos convertendo, nos transformando e nos fazendo entender, Senhor, mais um pouco e colocar em prática a verdade do Evangelho. Toda a glória ao Teu nome. Fala conosco, nós te amamos, Senhor. Amém. Amém. Tudo bem, gente? Graças a Deus. Nosso desafio hoje é, ainda no finalzinho da série Jesus, conjugando o verbo Cristo, bater um papo hoje sobre o Deus que vai à igreja. Jesus, o Deus que vai à igreja. E eu queria te desafiar a imaginar um negócio aqui comigo. Eu gosto de imaginar as coisas. Eu tenho uma imaginação um pouco fértil. Imagina que aqui, na nossa igreja, Deus vai vir em pessoa no culto. A gente sabe que Deus está aqui, Ele está no meio de nós, graças a Deus e tal. Mas estou falando, Deus vai vir em pessoa aqui. Ele vai sentar aqui e Ele vai assistir o culto do começo ao fim, sentadinho aqui. Não vai pregar. Vai ser eu, o Lucas, alguém que vai pregar. Mas no final do culto, cada um de vocês, cada um de nós, vai ter 3 minutos. Nós vamos formar uma fila, um atrás do outro. Tem 3 minutos para você falar com Deus o que você quiser, pedir o que você quiser, qualquer coisa. E aí você está ali na fila, de repente passa alguém entregando para você um papel e caneta para você se preparar para o encontro. Você pode se preparar. Você é o 14º da fila, está chegando a sua vez. Você vai ter um face a face com Deus e vai poder aproveitar para pedir para ganhar na loteria, alguma coisa do tipo. Sei lá, o que você quiser. Vai imaginando aí. Nós vamos falar da palavra de Deus. Abram, por favor, Marcos capítulo 3 e o versículo 1. Marcos 3, 1. Como o nosso tempo é curto, eu vou lendo aqui. Acho que está no telão aí. Noutra ocasião, ele entrou na sinagoga e estava ali um homem cuja uma das mãos era atrofiada. Alguns deles estavam procurando um motivo para acusar Jesus. E por isso o observavam atentamente para ver se ele iria curá-lo no sábado. Jesus disse ao homem da mão atrofiada: levante-se e venha para o meio. Depois Jesus lhes perguntou: o que é permitido fazer no sábado? O bem ou o mal? Salvar a vida ou matar? Mas eles permaneceram em silêncio. Irado, olhou para os que estavam à sua volta e, profundamente entristecido, por causa do coração endurecido deles, disse ao homem: estenda a mão. E ele a estendeu, e ela foi restaurada. Então os fariseus saíram e começaram a conspirar com os herodianos contra Jesus sobre como poderiam matá-lo. Graças a Deus. A palavra de Deus nos conta essa história de que Jesus foi a uma sinagoga. E são muitas as vezes que Jesus vai à sinagoga. Era uma cultura da época, era um costume da época. Se você fizer um passeio aí pelos evangelhos, você vai encontrar Jesus indo à sinagoga um grande número de vezes. Ele vai à sinagoga no sábado, como era de costume, e ele vai à sinagoga ensinar, ele vai à sinagoga expulsar demônio, ele vai à sinagoga pregar o evangelho, ele vai à sinagoga tirar dúvidas e resolver problemas. E quase que 100% das vezes relatadas nos evangelhos, Jesus é escorraçado de lá e posto para fora. A sinagoga da época, para a gente entender, primeiro que ela é um fenômeno social. Quer dizer, ela é uma consequência de uma situação do país, da nação de Israel. Ela nunca foi um projeto de Deus. Deus não tem nenhum trecho da lei que diga, construa uma sinagoga. Nunca. Aliás, não tem nenhum trecho da lei que diga,
construa um templo. Nunca foi esse o plano de Deus. Deus mandou construir o tabernáculo. Tabernáculo é móvel. Enquanto o povo peregrinava no deserto, eles andavam, montavam o lugar da adoração, depois eles mudavam de lugar, ia para o próximo, iam mudando, é assim que funciona. Esse é o tabernáculo. Davi, então, um dia sonhou construir para Deus um templo, e aí Deus o permite, mas não ele, mas o filho dele, Salomão. E Salomão vai e constrói o templo. Tanto é que o templo é conhecido como o templo de Salomão, e não o templo de Deus. A gente depois costumou-se a chamar dessa forma, mas biblicamente não há nenhuma ordem de Deus para que construa o templo. Existem depois orientações. E a sinagoga, ela é um fenômeno social porque acontece o seguinte: o local da adoração não é a sinagoga. O local da adoração sempre foi o templo. Na verdade era o tabernáculo e passa a ser o templo com a construção do templo. Mas o povo rebelde vivia pela a sua própria mente, seguindo o seu próprio coração, ao longo de muito tempo de desobediência, passou por maus bocados a nação de Israel. Um desses maus bocados é quando o profeta Jeremias profetizava, exortando e avisando o povo: olha, se vocês não se arrependerem, o Senhor Deus vai permitir que uma nação venha e leve vocês cativo e leve vocês para o Egito. Aliás, para o Egito não, leve vocês para a Babilônia. O povo, obviamente, desacreditou. Porque um profeta, é só um profeta, né? O importante é como as coisas estão acontecendo aqui. Alguém que fale a palavra de Deus, de repente ele está até louco. Não vamos dar ouvido para esse maluco, não. E aí descreditaram o profeta de Deus, e o tempo foi passando, e a coisa foi ficando mais difícil. E então, finalmente, cumpre-se a profecia dada por Jeremias e tantos outros homens de Deus. Chega o Império Babilônico, bate as portas, vence as barreiras e os muros de Israel, derruba e destrói completamente o templo, toma os principais do povo de Israel e leva cativo para a Babilônia. A nação de Israel está devastada. O templo de Deus, o lugar que eles criam ser a habitação de Deus, está destruído. A arca da aliança foi perdida. E esse, para o povo de Israel, era o grande símbolo da ausência do cuidado de Deus, ou pelo menos da proteção de Deus. O que eles não sabiam é que o que Deus estava fazendo era levá-los para o cativeiro, levá-los para o exílio, para que lá eles pudessem aprender com a dor a valorizar o amor de Deus. Você já passou algum cativeiro na sua vida, irmão? Momentos em que você foi exortado, foi avisado, foi alertado, foi chamado até de burro na tentativa de te ajudar. E você não obedeceu, e você foi parar lá no cativeiro, foi parar na pior situação da sua vida. No momento em que você falou: agora eu não saio daqui, dessa eu não passo. O cativeiro, o momento de dor, é um ótimo momento para a gente aprender a obedecer ao Senhor. Não desperdice, não menospreze os momentos de dor que você já passou, que você está passando. Aproveite esse tempo para aprender a adorar a Deus, quando a circunstância ainda não é favorável. Aproveite esse tempo para aprender a amar o Senhor, quando Ele ainda não te deu nada. Porque em algum momento, se essa de fato é a vontade de Deus, o Senhor vai te trazer de volta. Mas quando Ele te trouxer de volta, aprenda a lição para que você não tenha que voltar para o cativeiro. Essa é a mensagem de Deus para Israel. Vocês estão no cativeiro porque vocês pecaram. Mas o meu plano com vocês é restaurá-los. Vinde, louvemos ao Senhor. Ele nos despedaçou, mas vai nos restaurar. Tem a música que canta sobre isso. E naquela situação, o povo começa a se dar conta de que eles tinham como marca da sua nação a adoração a Deus. E eles falam: e como é que a gente vai adorar o nosso Deus se o lugar de adoração foi destruído? Como é que a gente vai prestar o nosso culto de louvor e adoração ao nosso Deus quando o santo lugar, a casa de Deus, já não existe mais? É um problema, é uma dificuldade. Então, eles começam a se organizar e eles criam esse fenômeno chamado sinagoga. A sinagoga era um lugar onde eles se reuniam para orar e ler as Escrituras. Orar e meditar na Torá. Alguém se levantava no meio do povo, com a Torá em mãos, e começava a ler a palavra de Deus para o povo, para que ao ouvir a palavra de Deus, o coração deles fosse renovado de esperança, porque a Torá, além das leis, continha também as histórias do resgate de Deus para o povo. Continha os livramentos que Deus já havia dado para o povo. Então, enchia o coração deles de esperança.
e eles aproveitavam para orar juntos. E isso começou a se espalhar pela Babilônia. O Império Babilônico permite isso. E aproximadamente no ano 587, eles concluem o retorno do exílio babilônico para Israel. No ano 587 a.C., eles voltam da Babilônia para a sua terra de volta, 70 anos depois do sofrimento. E quando eles chegam, essa prática está tão difundida no meio do povo, é tão comum, é um hábito tão natural, que eles não querem abrir mão. Eles já têm novamente um templo. Zorobabel reconstrói um novo templo, e o templo está lá, bem posicionado. Mas o povo está acostumado a ir na sinagoga aos sábados para adorar. E a sinagoga passa a ser a alternativa de culto, de adoração a Deus em relação ao templo. O templo ficam os sacerdotes, a tribo de Levi, o povo escolhido de Deus para servir o restante da nação de Israel. Mas na sinagoga, todo tipo de pessoa é aceito. Só que tem algumas características ali, que são muito parecidas com o nosso contexto aqui. Aquilo ali era tipo uma igreja nossa. Inclusive o nosso modelo de um lado para o outro, daqui de cima falando para o povo aí. Isso vem um pouco desse modelo de sinagoga. Esse jeitão de desenhar a nossa liturgia aqui vem um pouco disso. As igrejas cristãs herdaram isso da nação de Israel. E como isso é um fenômeno social, também tem as coisas boas, mas também tem as coisas ruins. E eles estavam tão preocupados em manter a sinagoga funcionando como eles achavam que deveria ser, porque aquele era o momento do culto a Deus, a casa de Deus, que eles começaram a lutar rigorosamente para manter aquele mundo perfeito, sabe? Do jeito que eles queriam que fosse. E eles começaram a criar umas deformidades. Por exemplo, a ordem de chegada e posicionamento na sinagoga era a seguinte: em primeiro, os mestres da lei, os homens sábios, aqueles que conheciam a palavra. Em segundo, os demais homens que, mais ou menos assim. Então, tipo, a primeira fileira aqui, ó, é só da aristocracia. O Weber, a Fernanda, só gente boa, só gente excelente. Lucas, tá aqui errado, né? A gente deixa às vezes aqui. Mentira. Lucas vai sentar no fundo agora, porque não merece. E aí, a gente via esse tipo de fenômeno, é descrito isso nos achados históricos, de que o povo brigava pelos primeiros lugares. Jesus, inclusive, exorta sobre isso. O povo estava tão focado em estar nos primeiros lugares na sinagoga, porque aquilo simbolizava que eles eram muito bons, que eles eram melhores que os outros. Então eram os homens mestres da lei, os demais homens, os homens estrangeiros, e as mulheres, lá no fundo. Lá quase não dá para ver as mulheres. A mulher daquela época era muito subjugada, muito mal vista, equivocadamente vista. E ela ficava lá, quase que não dava para ver quando ela era autorizada a chegar na sinagoga. Era uma cultura muito comum. Os estrangeiros, pra você ter uma ideia, os homens estrangeiros tinham mais acesso à sinagoga, a um bem-estar na sinagoga, do que as mulheres. Gente com problema, então, vai lá longe. Um cara que chega com uma doença, lá no fundão, irmão, vai lá. Aqui, ó, você errou de caminho, volta. Chegou bêbado, lá no fundão. Chegou com um problema familiar, lá pro fundão. Divorciado, ó, lá no fundo. Você tem algum pecado sexual? Então, lá na rua. E pela lógica do reino dos homens, as pessoas eram valorizadas pelo que elas aparentavam ter e não por quem Deus dizia que elas eram. Essa é a igreja que Jesus vai visitar. Você já imaginou uma igreja que faça esse tipo de acepção de pessoas? Uma igreja que trate melhor quem tem mais e pior quem tem menos? Uma igreja que valorize você pelo que você pode dar e não por quem você é. Essa é a igreja que Jesus vai visitar. Começam então a surgir novidades inexplicáveis, criatividade a mil. O pessoal criando novas formas de fazer a reunião da sinagoga ser cada vez mais agradável. E aí, essas pessoas acreditavam cegamente, piamente, que elas estavam a serviço de Deus, que elas estavam ali adorando a Deus. A pergunta que eu faço para você, é retórica, se você, conhecendo o modelo de igreja que a gente tem, ou conhecendo a palavra de Deus,
encontrasse com essas pessoas, você diria para elas que elas têm uma igreja bíblica? Você diria para elas que elas estão fazendo exatamente aquilo que Deus mandou? A sensação que eu tenho, irmãos, é mais ou menos assim. Imagina que tem 3 garotos jogando pedra num rio. Eles estão lá jogando pedra no rio. E aí você passa por eles e fala assim, e aí, o que vocês estão fazendo? Eles falam assim, estamos jogando futebol. O quê? Futebol? Vocês já viram um jogo de futebol na vida? Vocês estão malucos? Vocês estão... Espera aí, para agora, vem aqui comigo, deixa eu colocar um jogo na TV para vocês assistirem. Assim que eles se dessem conta de que aquilo era futebol, talvez, quem sabe, eles parassem para pensar e falaram, acho que a gente não está jogando futebol. Acho que a gente está jogando outra coisa. E é um incômodo Jesus chegar e encontrar pessoas que acreditavam que estavam servindo e adorando a Deus, mas Deus entra pela porta, senta e não é percebido. Você já imaginou que maluquice? Eu fazer uma festa de aniversário para o Weber, e aí eu estou lá na casa dele com bolo, com tudo preparado. Quietinho que o Weber vai chegar. Aí o Weber entra, abre a porta e eu falo, moço, fica aqui no canto, por favor, que o Weber está chegando. Você é maluco? Você diz que está cultuando a Deus e Deus entra e você não reconhece. Por que é que esse povo não consegue reconhecer que Jesus é Deus? Como é que esse povo consegue conviver com o fato de que eles estavam ali reunidos para adorar a Deus? E Jesus chega portando não só a palavra, mas como a vida e o poder de Deus em uma única pessoa. E eles não se dão conta disso. E o pior, porque é que o comportamento de Jesus é tão diferente daquela igreja, daquela sinagoga. Porque Jesus não podia ver um sofrendo, Jesus não podia ver um chorando, Jesus não podia ver alguém oprimido por espíritos malignos, que a única coisa óbvia a se fazer é feita imediatamente. A coisa óbvia a se fazer diante de alguém que chora é um abraço de consolo. A coisa óbvia a se fazer diante de alguém que sofre é um abraço. A coisa óbvia a se fazer diante de alguém doente é levar para o médico se você não tem poder. Agora, se você tem, se você conhece Jesus e a vida vive dentro de você, é impor as mãos e orar e pedindo a Deus por misericórdia para manifestar a cura. Você não precisa chamar o pastor para isso. Se Cristo vive em você, você não precisa chamar ninguém para isso. Você só precisa invocar o nome do Senhor e pedir a Ele por misericórdia pela cura. O sonho de igreja, irmãos, é os irmãos orarem uns pelos outros numa intensidade tal que a gente fica aqui olhando e assistindo e vendo a glória de Deus manifestada. A gente tem muito protocolo para interceder uns pelos outros. A pessoa fala assim, nossa, estou num momento tão difícil, ora por mim. Ah, tá bom. E continua a conversa. Ou a gente crê ou a gente não crê. Você falou que está sofrendo, ora por mim, para tudo e ora na hora. Ora sim, Senhor Jesus, está aqui meu irmão, está aqui minha irmã. Ué, qual é o medo? Qual é o protocolo? Qual a dificuldade? E o povo daquela época estava insensível às dores, a ponto de ter entre eles um homem com as mãos mirradas, incapaz de trabalhar, obrigado a mendigar, segundo a sociedade da época, e eles não estavam nem um pouco preocupados com isso. Não havia sequer o pessoal da ação social cadastrando um irmão para poder mandar uma cesta básica no fim do mês. Deixa ele se virar. Ele vai lá, pede a esmola dele e de repente ele até come alguma coisa. E quando a gente fala de igreja, irmãos, essa é uma autocrítica e eu sou apaixonado pela igreja. Quem caminha mais perto sabe, eu amo a igreja é o corpo de Cristo, é a formosura desse mundo é a igreja, a coisa mais fantástica possível é de se viver e se envolver é a igreja, que é o corpo de Cristo. Mas é uma autocrítica porque tem que estar dentro do nosso coração um incômodo, uma sede, um desejo de ser cada vez mais coerente com a igreja que Jesus Cristo veio plantar. Tem que estar dentro de nós essa dor por ainda não conseguir ser a melhor igreja possível. Tem que estar dentro de nós esse incômodo, essa angústia, por ainda não conseguir manifestar tudo aquilo que o Senhor prometeu em sua palavra. Para nós, como igreja, e para nós, como filhos. E a igreja, ela tem pelo menos 2 definições. De um lado, você tem a comunidade da fé. A comunidade da fé, ela é
é assim, é um negócio meio disforme, sabe? Você não consegue definir quem está dentro e quem está fora. Você não sabe exatamente quem já foi alcançado pelo Espírito Santo e quem não foi. É utopia, é um devaneio, é um sonho, é inocência imaginar que 100% dos que estão aqui são convertidos e salvos. Nós adoraríamos saber disso. Mas muito provavelmente tem entre nós pessoas que ainda não entenderam o amor de Jesus. Misericórdia. E nosso desejo é que você saia daqui hoje compreendendo isso. Que seja a última vez que você venha a um culto, você entender isso, que você saia daqui transformado. Mas a comunidade da fé é isso, sabe? Gente que você jurava que estava dentro, está fora. Eu falo que a comunidade da fé é aquela surpresa de chegar nos dias da boda do Cordeiro e falar assim, você por aqui? Nossa, que surpresa. E ao mesmo tempo falar, ué, cadê fulano que eu não estou achando? Misericórdia, misericórdia. Porque você não tem como definir exatamente. Porque são aqueles que são a fé em Jesus Cristo. E do outro lado, você tem a instituição. E a instituição, ela é um órgão com CNPJ, uma pessoa jurídica, criada, é um fenômeno social que ela existe para prestar serviço para esse povo aqui. A instituição é que paga o aluguel, a instituição é que está construindo o prédio, a instituição é que paga as contas, paga os boletos, a instituição é que faz as reformas necessárias, compra ar-condicionado, conserta as coisas. É a instituição, é um CNPJ, sem fins lucrativos. Mas ela está a serviço disso aqui. A instituição você consegue delimitar. Você sabe que a nossa igreja está aqui e não está na rua de trás. Você sabe que a nossa igreja vai mudar daqui para o Areião e que depois ela não vai estar mais aqui. Por quê? Porque a instituição muda de lugar, mas a comunidade da fé é essa igreja e todas as igrejas ao redor do globo que estão reunidas e congregadas no nome de Jesus. Essa é a comunidade da fé. Ela é disforme, mas nós temos a nossa instituição que nós costumamos chamar de comunidade do Evangelho Simples. Essa é a nossa instituição. E quando eu olho para as Escrituras, eu vejo que toda a ação de Deus para formatar, para direcionar, para instruir e dar vida, é nesse lado aqui, é na comunidade da fé. Deus não está interessado em inflar instituições. Nós não estamos interessados em que o nosso nome seja cada vez mais famoso. Mas nós estamos interessados em que cada vez mais pessoas estejam vivendo no reino de Deus. Muito apesar de nós, muito além de nós. Então, o discurso que a gente usa frequentemente aqui, olha, se você encontrar um lugar melhor, fique à vontade, pode ir, desde que seja sério que pregue a palavra. Não é um discurso de que a gente não se importa tanto com você ou que a gente não valoriza você. É um discurso de dizer o seguinte, a gente está olhando você por essa ótica aqui, ó, a comunidade da fé. Uma vez que você estiver em Cristo, nós vamos estar felizes por isso. Se você, por um acaso, quiser fazer parte aqui do nosso time desse lado de cá, beleza. Mas o nosso maior foco é que você esteja aqui. É gostoso ter você aqui, ó, no mesmo culto, no domingo, participando das RIPs, envolvido. Hashtag vai na RIP. Já viu a Isa falando lá, né? Tá na hora de ter vergonha. Então, vai para a RIP. Mas o mais importante é que aqui, ligado ao Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, você permaneça e aqui você esteja. Esse é o plano. E todas as instruções bíblicas são para tratar isso aqui, para que nós sejamos uma igreja cada vez melhor. Eu quero te fazer uma pergunta. Você está sendo a melhor igreja que você pode ser? Você, parte do corpo de Cristo, seja só daqui ou seja dos dois, você está sendo a melhor igreja que você pode ser? Aliás, nós estamos sendo, irmãos, a melhor igreja que nós podemos ser? Será que a gente está entendendo exatamente o que Deus requer de nós? Será que a gente está se estendendo como o corpo de Cristo para tocar naqueles que precisam de vida? Ou será que a nossa demagogia ou o nosso interesse nos primeiros lugares tiram de nós a percepção de que cada um é uma peça fundamental no corpo de Cristo, no lugar em que Deus o colocou? Porque você concorda que se todo mundo quisesse pregar aqui ia ser um problema? Da mesma forma que se todo mundo quisesse ficar na mesa de som lá onde está o Ricardo seria um problema? Ou todo mundo quisesse operar o nosso data show aqui junto com o Luiz, seria um problemão? Tinha que fazer uma escala de 1 para 1000. Ah, daqui a 1000 dias é a minha vez de novo no data show. Aí eu vou mandar bem. Mas tem mais um monte de outros lugares para você se envolver. Tem mais um monte de outras coisas que precisam ser feitas. Falando como corpo de Cristo,
tem tanta gente que precisa de um abraço e que não dá tempo do pastor chegar lá. E tudo bem, o pastor está aí para isso, mas, poxa vida, vai lá e abraça você e ora em nome de Jesus. Você é tão corpo de Cristo quanto qualquer um de nós. O nosso compromisso deve ser com o reino de Deus e com a comunidade da fé, aqueles que estão ao redor do nome de Jesus, e não apenas com a instituição. Porque quando eu me comprometo apenas com a instituição, eu espero que ela me sirva, porque ela foi criada para me servir. Mas a comunidade da fé, eu espero ter o privilégio de servir. E o meu sonho é ver Deus usando as minhas mãos para fazer aquilo que Ele quer fazer no seu corpo. Você está entendendo a diferença? Muita gente fala assim, mas poxa, o ar-condicionado está muito fraco, ou está muito forte, ou o telhado, ou o teto, ou seja lá o que for, qual seja a queixa. Você vai ouvir da gente assim, estamos trabalhando. Ou provavelmente você vai ver assim, legal, amanhã você vem aqui para a gente resolver isso. Porque isso aqui, irmãos, está aqui para prestar serviço para esse povo aqui. E o que Jesus quer trabalhar é na gente o privilégio de se envolver com a comunidade da fé, de maneira que a instituição seja só a instituição mesmo. E a gente pregue o evangelho em tempo e fora de tempo, com título ou sem título, com nome ou sem nome, com função ou sem função. Porque Cristo em nós é a esperança da glória. Quando Jesus começa a se relacionar com as igrejas da época, ele chega à óbvia conclusão de que essa não era a igreja que ele tinha projetado. Tanto é verdade isso, que Jesus olha para o templo e fala assim, olha, isso aí que vocês chamam de casa de Deus, que para vocês representam a morada de Deus, destruam que eu reergo a verdadeira morada de Deus em 3 dias. E ele não estava falando do templo, ele estava falando dele mesmo. Do seu próprio corpo. Ele foi e ressuscitou. E quando as pessoas ficaram na dúvida, ele falou assim, eu vou para preparar um lugar para vocês. E nesse momento o texto não está falando de céu, está falando da igreja, o corpo de Cristo. Porque aqueles que estão em Cristo já estão eleitos com Ele. Porque Cristo é o eleito de Deus. O único eleito de Deus é Cristo. Então o convite não era para que a gente fosse num dia específico, na hora marcada, e lá estivéssemos adorando a Deus. Mas que nós estivéssemos em Cristo, por onde nós vamos, reconhecendo Deus em todos os nossos caminhos. Porque assim, nós o tempo todo estaríamos sendo igreja. Jesus não está pregando contra uma reunião que acontece num dia e hora marcado. Jesus está ensinando que o mais importante é amar o próximo, porque se a gente se reunir aqui e não se importar com as dores uns dos outros, e não fazer como o pastor Eros fez aqui, e emprestar o ombro para quem está com a cruz muito pesada, a gente não está sendo igreja. Isso me incomoda, eu preciso muito que você entenda que isso tem que te incomodar também. Ficar sabendo de alguém que sofre e não fazer nada tem que te incomodar. Porque o que Jesus nos deu é o privilégio de ver a glória dele passar por nós e tocar no próximo. Mas você precisa se envolver. Você precisa se colocar à disposição. Porque Deus quer agir através da sua igreja. Quando Jesus vai definir igreja, ele está num momento muito peculiar e ele resolve reunir os discípulos para ensinar algumas coisas. Abram, por favor, Mateus capítulo 16, versículo 13. Jesus, conversando com os discípulos, eles haviam passado por grandes momentos ali, já visto a glória de Deus manifestada de muitas formas. Jesus anda sobre as águas, multiplica os pães. E está começando a ficar mais claro para os discípulos que de fato ele é o Cristo e como as coisas deveriam acontecer. E aí Jesus então chega numa região chamada Cesareia de Filipe. E diz assim, chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos, quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam, alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. E vocês, perguntou ele, quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus, feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque
Isso não foi revelado a você por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. Eu digo que você é Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Eu darei a vocês as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra será ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Então, advertiu a seus discípulos que não contassem a ninguém que ele era o Cristo. Breve contexto rápido, irmãos. Jesus está na região de Cesareia de Filipe. Essa região é até hoje, inclusive turístico, ponto turístico hoje, conhecida por um templo que escavado nas rochas. Cesareia de Filipe é uma região marítima, é uma cidade litorânea, e aí ela tem aquelas falésias, sabe? Aqueles paredões de pedra enorme, assim. Então tem a praia e um paredão atrás, gigante. Nessas falésias tem esculturas de um templo dedicado pelo Império Grego ao deus Pan. Deus Pan. Eu vou estragar a infância de uma galera agora aqui, desculpa. Mas eu preciso. Esse deus Pan, na mitologia grega, é o deus do pânico e do medo. E eles acreditavam, lembrando, para quem não lembra, o Império Grego dominou antes do Império Romano nessa região. Então foi essa época que eles construíram esses templos ao deus Pan. E eles acreditavam que o grande Pan, era uma frase, o grande Pan dominava aquele lugar. Então os navios que passavam por ali, as pessoas que andavam naquela mata atlântica ali, percebiam que de repente eles começavam a sentir muito medo, muito medo, muito medo, e eles viam seres de fogo, pequenininhos, passando de um lado para o outro, e eles eram engodados e fugiam, e eram presos e nunca mais eram vistos. O deus Pan é de onde origina e deriva o Peter Pan, que é o Deus que vive na floresta e aprisiona as crianças pelo medo. Estraguei a infância de uma galera, eu sei, desculpa. Não vou mais assistir nem deixar as crianças assistir Peter Pan. E ele tem, quem conhece a Sininho? Lembra da Sininho? Um serzinho pequenininho de fogo? Então, a Sininho é uma ninfa de Pan, que ela está a serviço dele para fazer isso. Isso é mitologia grega. E o povo daquela época cria que naquela terra era lugar de sentir medo. Era lugar de você temer, porque o grande Pan estava naquele lugar. Então o povo meio que evitava, porque era muito comum encontrar naufrágio. Você jogar no Google, você vai achar tudo isso que eu estou falando, tá? Você encontrava naufrágios por aí afora, você encontrava muitas pessoas que relatavam que ao passar por aquela região sentia muito medo disso. E era a mitologia do Pan, que assustava essas pessoas. E aí Jesus, sabe como é, lindo como é, perfeito como é, leva os discípulos para a terra do pânico e do medo. E quando Jesus está na terra do pânico, na terra do medo, no lugar onde normalmente as pessoas sentiam medo, ele olha assim: ei, quem vocês dizem que eu sou? Porque se tem uma coisa que você precisa no momento que você tem medo, irmão, no momento que você está apavorado, você precisa saber quem Jesus é. E Jesus leva as pessoas para aquele cantinho assim, onde eles estão apavorados, encurralados, morrendo de medo, e fala assim: ei, quem vocês dizem que eu sou? Me identifica, me reconhece, porque a hora que vocês me reconhecerem vai mudar. E aí os discípulos, dizem que é isso, dizem que é aquilo, e começam a citar versículos desconexos, sem sentido nenhum. É Jeremias, é Elias, e o povo fala isso, o povo fala aquilo. Até que então, Simão, chamado Pedro, recebe ali uma epifania, uma percepção do Espírito Santo que algo está acontecendo. E ele olha para as pessoas e fala assim: peraí, eu entendi. Aí ele vira para Jesus e fala: mestre, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus fala assim: você entendeu. Você conseguiu vencer o medo e assumir e reconhecer que Jesus é o Cristo de Deus. Quando Pedro, pelo Espírito Santo, percebe que Jesus é o Cristo de Deus, Jesus imediatamente olha para ele e fala assim: você é bendito, mas não porque você é bom, mas porque o Espírito Santo, o Espírito de meu Pai, revelou a você que eu sou o Cristo. E sobre essa afirmação de que Jesus é o Cristo, a minha igreja está fundamentada. Jesus não está fundamentando a igreja em Pedro. Eu sei que isso destrói alguns castelos, eu sei que muita gente achou que Pedro tivesse a chave do céu, aquela coisa. Jesus não está dando a chave do céu para Pedro. Jesus está dando a chave do céu para quem possui a afirmação e a consciência de que Jesus é o Cristo.
todo aquele que reconhecer que Jesus é o Cristo tem a chave do céu. Essa é a igreja. E ele leva a gente para um lugar de medo. Irmãos, eu não sei vocês, mas eu estou morrendo de medo desse mundo aí fora. Eu estou apavorado. Eu tenho uma filha pequena, eu preciso colocar ela na escola algum dia. Misericórdia, Senhor, Maranata, Maranata. Volta logo, Senhor. E é desesperador. Está feio demais a coisa aí fora. E é nesse momento de medo que a verdadeira igreja de Cristo surge. Porque o que Cristo vai fazer na igreja é reensinar a igreja a ser igreja. E a igreja é igreja quando ela reconhece que Jesus é o Cristo e que Ele nos deu a chave dos céus. E o que a gente ligar aqui vai ser ligado lá. Estão entendendo esse poder? Que coisa maravilhosa que é isso. E aí ele fala na sequência, ele fala assim: e as portas do inferno não vão prevalecer contra a minha igreja. Eu sempre li esse versículo errado. Eu sempre li achando o seguinte: o inferno vai bater em mim com uma porta. Não sei, porque eu não tinha prestado atenção no texto. Que eu achava que era o inferno que ia me atacar. O inferno ia me atacar e eu ia resistir aqui. Não vai chegar, Jesus está aqui comigo, pode fugir. E eu ficava imaginando eu trancado numa sala. Não, vai para fora, Jesus me guarda. E aí eu comecei a ler a Bíblia, né? E aí está dizendo assim: as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. Sabe o que isso significa? Que eu e você vamos meter o pé na porta do inferno e vamos tirar a gente de lá para a glória de Deus. Quando a gente chegar com o pé na porta, o inferno não vai conseguir resistir, porque você e eu fomos ungidos por Deus para essa missão. O inferno não vai resistir à igreja de Cristo. O inferno está apavorado, porque aqui estão as pessoas com a chave dos céus, capazes de levar a vida de Jesus por onde passam. Tudo mudou completamente. Eu falei, como que eu passei tanto tempo não entendendo isso? Então o foco da igreja, olha que coisa maluca. O foco da igreja, depois de ter experimentado a salvação e ter a certeza de que nós vamos morar no céu com Cristo, deve ser de ir para o inferno e não ir para o céu. Eu estou aqui reunido com vocês para que a gente descubra melhores estratégias de como que faz para a gente ir para o inferno, mas não para ficar lá, porque nós já estamos com Cristo nas regiões celestiais. Nós vamos no inferno para pegar a gente lá e trazer para fora. E o que a gente faz aqui todo domingo é tirar a gente do inferno. Você tem a chave dos céus, irmãos. Jesus nos deu isso como igreja, a gente precisa se envolver nisso. A igreja é o local, o grupo de pessoas onde a maior densidade possível nesse tempo da glória de Deus está manifestada. A maior densidade possível da glória de Deus está aqui, ó, manifestada aqui agora. Porque são pessoas que creem, temem e amam a Jesus e querem seguir Jesus. E se você está sentado aí e ainda não se sente parte disso, olha para o lado, tem alguém com a chave para te colocar para dentro agora. É simples assim. Se você não se sente parte disso, pede alguém. Fala, ei, me põe para dentro, eu estou do lado de fora. Eu quero entrar, eu também quero esse Cristo. Eram homens e mulheres comprometidos completamente em viabilizar o acesso de outras pessoas a Jesus Cristo. Nós temos que cuidar uns dos outros, irmãos. Focado na comunidade da fé. Servir focado na comunidade da fé e não na instituição. Porque a nossa instituição, graças a Deus, ela é muito boa, graças a Deus, ela é muito bem administrada. Mas o foco maior não é que o nome Evangelho Simples vá mais longe, mas o nome de Cristo vá por todos os lugares. E o nome de Cristo é portado em você, e não na marca, e não no nome do pastor Eros, e não no nome do pastor Lucas ou de qualquer outro pastor. O nome de Cristo é portado na minha e na sua vida. O foco da igreja é fazer com as pessoas aquilo que Jesus fez daquelas pessoas que andavam com ele. Discípulos. O nosso foco é ser e fazer discípulos. Pergunto para você, você é um discípulo de Jesus? Você é um discípulo mesmo, daqueles que vai na cruz por ele? E você está fazendo discípulos de Jesus? Quando você senta à mesa com alguém, você coloca Jesus no centro da mesa e fala assim, Senhor, o Senhor que está no controle aqui, nos discipule, nos ensine e nos mostre como te servir melhor. Porque não está contabilizado pelo quanto de cultos você vai. Isso não entra na conta.
mas entra pelo quanto você propaga a mensagem do evangelho que te transformou. O quanto você se sente parte viva disso tudo, para levar a vida de Deus por onde você passa. E ser discípulo tem uma marca importante que é o seguinte: não são os discípulos que estabelecem as regras e os modelos do discipulado. É Jesus. É Jesus que decide como é que ele vai ensinar. Então é Jesus também que decide como nós devemos agir. O discípulo é aquele que não tem outro interesse e outro objetivo na vida, senão ser igual ao mestre. Tudo que eles querem é ser igual ao mestre. E Jesus derrama sobre eles poder. E Jesus faz a afirmação talvez mais poderosa do Novo Testamento em cima de uma pessoa, em cima de um grupo de pessoas. Quando Jesus tinha encontrado com Pedro, não sei se os irmãos lembram ou sabem disso, Pedro, ele era discípulo de João Batista. E quando ele e André, o irmão dele, quando André tem um encontro com Jesus, que ele está lá no momento do batismo de Jesus, André, que é o irmão mais novo, sai correndo e fala: Pedro, deixa eu te contar uma coisa. Aliás, ele não se chamava Pedro, é Simão. Simão, deixa eu te contar uma coisa. Eu encontrei o Messias, o Cristo chegou. E aí Pedro vai até Jesus, Simão vai até Jesus e oferece o seu barco para que Jesus possa ensinar. E nesse primeiro encontro de Jesus com Simão, Jesus olha para ele e dá para ele um apelido. Gente que dá apelido, sabe? Acabou de conhecer, você parece fulano. Pronto, agora seu nome vai ser fulano. Meu nome é Ricardo, eu sou Richard para todo mundo. O Rafa foi na chácara hoje, ficou surpreso, o pessoal me chama de Cadu lá. Falou: Cadu? Quem é Cadu? Eu sou Ricardo, Richard, Cadu, Negão, eu tenho um monte de nome. Me chamando, irmão, chama do que você quiser. E aí, ele recebe um apelido e falou assim: tá bom, o cara mal me conhece, está me dando um apelido. O que será que quer dizer isso? De cara, o cara que se chama Simão, todo mundo chama ele de Pedro. Ah, beleza, Jesus está chamando de Pedro. E eu viajo um pouco, eu já falei isso para vocês. Eu fico imaginando Pedro caminhando com Jesus, falando: o que será que quer dizer Pedro? Toda hora que ele chama Pedro, eu não sei o que quer dizer. Por que Pedro? Ele tem que ficar explicando. Por que ele chama de Pedro, Pedro? Quer dizer, por que ele chama de Pedro, Simão? Ah, eu não sei, ele me chamou de Pedro, é Pedro. E nesse momento em que ele está fundamentando a igreja, Jesus tem um particular com Simão e explica para ele por que ele trocou o nome dele. Porque ele fala assim: essa afirmação de que a igreja é aquela que reconhece que Jesus é o Cristo, é a pedra. Porque eu sou a pedra de esquina, eu sou a pedra angular. E aí, agora você entende por que você é pequena pedra. Porque você é parte de mim, você é uma pedrinha. Você agora, Pedro, que entendeu isso, é parte de mim. E Pedro tanto entende isso, que lá depois, quando ele vai escrever as suas epístolas, no 1 Pedro, capítulo 2, versículo 4 em diante, está a afirmação mais completa da definição do que é ser parte do corpo de Cristo. Eu quero ler com vocês para a gente terminar, porque essa é a afirmação talvez mais importante para que você que está vindo aqui, que está frequentando e ainda não entendeu que você deve ser corpo de Cristo. É essa aqui, diz o seguinte: à medida que se aproximam dele, a pedra viva, esse dele é Jesus, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Pois assim é dito nas Escrituras: eis que ponho em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. Portanto, para vocês, os que creem, esta pedra é preciosa, mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular, e pedra de tropeço, e rocha que faz cair. Os que não creem tropeçam, porque desobedecem a mensagem, para os que também foram destinados. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes, vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. Nós somos pedras vivas.
Nós somos pedras vivas. Cristo quer nos usar, Cristo quer usar você para levar a vida por onde passa. E se você ainda não teve esse encontro com Ele, você não precisa de muito. É só dizer: Senhor, entra no meu coração, porque eu não quero mais viver se não for viver com o Senhor. Porque o que eu chamo de vida, na verdade é morte. E a minha morte é a chance de eu ter a verdadeira vida, que é Jesus Cristo. Convida Jesus para entrar na sua vida. Convida Jesus para te transformar. E se você já recebeu essa transformação, não se deixe intimidar pelo medo e pelo pânico. Porque o que nós vamos fazer nesse mundo nunca antes foi feito. Porque o tempo de Deus está próximo. E Ele conta com a sua igreja. E deixa eu te fazer uma última pergunta agora. O que está escrito no papel quando você for chegar para falar com Deus? O que você escreveu lá? O que você anotou? Que pergunta você quer fazer para um Deus? E eu acho que provavelmente vai ter todo tipo de pergunta nos papéis aí. Mas a única coisa certa a fazer com esse papel é deixar ele em branco e ficar pronto durante 3 minutos, ouvindo Deus falar com você e você anotar cada palavra do que Ele disser. Porque certamente o que Deus vai dizer para você é: filho, eu conto com você, vai levar o meu amor para as pessoas. Filho, eu conto com você, vai levar cura para as pessoas. Filho, eu conto com você, vai levar libertação para as pessoas. Diante de Deus, nós recebemos instrução. Isso é a palavra de Deus. E diante das pessoas, nós derramamos o amor de Deus que há em nós. Não se deixe intimidar pelo medo. A igreja de Cristo vence o medo. Vamos orar, queridos? Pai amado, nós te louvamos, nós te exaltamos, nós nos rendemos totalmente a ti, Senhor. Nós estamos, Senhor, apavorados pelas coisas que acontecem nesse mundo. As coisas tentam nos parar, tentam nos impedir, tentam tirar o nosso foco. A nossa própria natureza milita contra nós e nos tenta tirar do foco e fazer a gente amar as coisas desse mundo mais do que a gente ama o Senhor, Pai. Mas como igreja nós nos rendemos e te adoramos e pedimos em nome de Jesus. Nos dê força, Senhor, para entendermos e reconhecermos que somos pedras vivas, Pai. Para levar e anunciar o Evangelho, anunciar as virtudes de Deus para aqueles que ainda não tiveram acesso ao Senhor, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, eu oro pedindo que o Senhor nos transforme, nos faça pedras vivas, nos faça, Senhor, ferramentas, Pai. Aqueles nossos irmãos que ainda não se entregaram para o Senhor, aqueles nossos irmãos que ainda estão na dúvida, Pai, revele-se para Ele agora, Pai, de maneira sobrenatural. E use-nos, Senhor, uns aos outros, os irmãos do lado, use agora, Senhor, os irmãos do lado para manifestar a vida do Senhor sobre eles, Pai. Em nome de Jesus, transforma-nos, restaura-nos, usa-nos como tua igreja. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém.